Bom, eu vou começar, tá bom? Depois a gente passa a palavra para eles. Bom, bem-vindas todas, boa noite, obrigada pela presença. Para quem não me conhece, acho que as pessoas que eu vi que entraram aí, quase todos já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Renata, eu sou médica ginecologista formada pela Faculdade de Medicina da UFC, com residência médica e especialização feita no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina. Hoje eu tenho uma querida convidada, que é a doutora Tini Guarnieri, uma excelente dermatologista, uma amiga querida, a falar um pouquinho sobre, né, porque a gente começa a envelhecer aos 25 anos de idade, então eu vou chamar como eu vou dizer, essa jornada de envelhecimento aí, para tentar melhorar a nossa passagem aqui, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de hormônios, depois a doutora Cristina vai focar um pouquinho mais em pele e a gente vai ver o que a gente pode fazer em conjunto para se ajudar aqui. A gente tem lá no centro do cérebro chamada hipófise. Essa glândula é responsável pela produção de vários hormônios que vão coordenar o funcionamento de várias outras glândulas que a gente tem produtoras de hormônios pelo corpo. Eu vou falar especificamente da minha área, né, ginecológica, tá bom? Então, na infância, no final da infância, essa glândula ela tem um start e ela começa a produzir em quantidades maiores, ciclicamente, meio irregular, mas tentando fazer um ciclo. Dois hormônios importantes para a gente, né? Que são o FSH, que é o folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios, eles vão atuar nos ovários. Aqui a gente tem o útero e os ovários, um ovário ali quase ovulando. E esses ovários, eles vão começar a produzir, numa quantidade um pouquinho maior, três principais hormônios, grupos de hormônios, tá? Eu tô dando um nome genérico para cada grupo, cada categoria de hormônio. Então, o estrogênio, a progesterona e os androgênios, os principais deles aqui pra gente, para pele, testosterona, dihidrotestosterona. E aí o que acontece é que a mulher, ou a criança, começa a se transformar, e aqui eu trouxe minhas adolescentes, nessa fase de adolescência, que é a transformação realmente da menina para a mulher adulta. O que acontece nesse momento? A menina começa a desenvolver os caracteres sexuais, então começa a aparecer mama, começam a aparecer os pelos, que são os pelos hormonais na axila, na região pubiana, e aquele turbilhão de hormônios acaba aparecendo bem na pele, né? Com um aumento de oleosidade mais importante, cabelo que fica mais oleoso, por vezes mais rebelde, não só o cabelo, né? Mas o humor também. Mas, enfim, esse funcionamento primário, ele é mais irregular nesse nível, tá? Isso culmina com menstruação e existe um tempo que a gente chama de amadurecimento do eixo neurohormonal, eixo neurológico, hipófise, glândulas genitais, ovários, tá? Isso leva de 2 a 3 anos mais ou menos para amadurecer e finalizando a adolescência a gente chega na mulher na idade adulta e começa a ter ciclos regulares, aí eu tô falando no normal da mulher adulta, né? Ciclos regulares, normalmente ciclos ovulatórios, a pele dá uma estabilizada, apesar de poder ser, e aí a Cris vai falar um pouquinho melhor, a acne nesse momento, que é diferente da acne da adolescente, que ela pega a região do T, né, testa, nariz, principalmente, a acne da mulher adulta, ela faz o U, ela pega toda a região do mento e das mandíbulas, tá bom? E outra coisa importante nesse momento, e acontece muitas vezes e em grande parte por influência hormonal, que é o melasma, que pode aparecer tanto por medicação quanto na gravidez, e é claro, por uma tendência aí genética, tá? Esse ovário continua funcionando, a mulher passa pela gravidez e aí ela vai para a fase de falência ovariana. Então, o ovário começa a diminuir um pouquinho a sua função. Isso acontece em torno dos 40
47 anos de idade, onde ele começa a diminuir sua produção hormonal de uma forma um pouquinho mais intensa. Primeira coisa que acontece de cair é a progesterona. A mulher começa a encurtar os ciclos menstruais, então a menstruação começa a se aproximar uma da outra. Todo mundo acha que menopausa a gente começa a ficar sem menstruar de cara, e não é isso. Os ciclos ficam primeiro mais curtos e depois eles começam a faltar, a falhar. Então, menstruar a cada 3, 4 meses até que a gente chega na menopausa, que é sinal realmente de falência desse ovário, e a menopausa é a última menstruação da mulher, tá? O climatério, ele continua um pouquinho depois disso, e a mulher segue nessa transformação aí, e o que acontece na pele nesse momento é que a mulher começa a ter a pele um pouco mais fina, mais ressecada, flácida, porque a gente perde colágeno, elastina, né, o tecido de sustentação todo, que começa a piorar e começam a aparecer as famosas ruguinhas, que a Cris ajuda a gente a resolver. Qual que é a função desses grupos? E aí eu vou chamar 2 grupos principais de hormônios aí no envelhecimento, em especial pele, para a gente aí nessa fase da vida. Então, os androgênios agem nos receptores das glândulas sebáceas, estimulando a produção de sebo, muitas vezes a glândula sebácea, e também atuam nos folículos. Aí eu vou deixar para a Cris discutir um pouquinho depois. Eu só quero que vocês anotem isso, porque eu vou aí para frente. A maior parte da testosterona, ela circula na nossa corrente sanguínea bloqueada por uma proteína, tá? E ela fica em equilíbrio com o estrogênio. Mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas, como eu disse lá atrás, existem mulheres na idade adulta com hormônios normais e com acne. E aí existem várias teorias para isso, várias possibilidades que a Cris vai falar depois. Uma delas é a sensibilidade aí dos receptores hormonais dos genes. E aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa, e vou já falar uma das coisas mais importantes para vocês. Muitas vezes a gente vai atrás do sintoma, né? E trata o que é acne, que a gente conhece, hirsutismo, que é um aumento dos pelos hormonais, e a idade menstrual. Sempre que a gente tem uma mulher na idade adulta e que a gente acha esses sintomas, a gente tem que investigar, sim, doenças ovarianas, doenças das glândulas suprarrenais, que são outras glândulas importantes na função de androgênio, tá bom? Então, aí o trabalho em conjunto com a dermatologista é extremamente importante, porque muitas vezes a paciente procura dermatologista porque eu tô com muito pelo e eu tô com acne. Eu quero tratar a parte estética, mas eu tenho que tratar, sim, uma doença que está por trás disso e que pode trazer, que está associada a uma resistência insulínica, uma alteração glicêmica, outra coisa nesse sentido, tá? E aqui, só para entrar um pouquinho, outra função importante dos androgênios é a manutenção de tônus muscular e não de força, mas de hipertrofia de músculo. A gente acaba perdendo ao longo dos anos aí com essa redução hormonal. Já o estrogênio, ele tem um efeito inibitório em relação à acne. Existem alguns mecanismos descritos, ainda não existe exatamente um mecanismo que a gente consiga dizer esse é o responsável totalmente. O que acontece? Eles parece que agem também nas glândulas sebáceas, equilibrando um pouquinho essa produção de oleosidade, de sebo, de gordura. Ele inibe também a produção dos androgênios ovarianos pelo que a gente chama de feedback em relação à hipófise, tá? Então, o nível mais alto de estrogênio acaba começando e diminuindo um pouquinho a produção de testosterona. E tem uma outra situação, que é essa que eu falei lá atrás, aquela proteína que bloqueia a testosterona, ela sobe quando a gente tem muito estrogênio. Então, quando eu tenho bastante estrogênio, eu aumento a proteína e eu bloqueio a ação da testosterona indiretamente, tá? Outra característica do estrogênio é de poder estimular os melanócitos, que são as células que usam a melanina, que dão um tom de pele, que podem, em algumas regiões, estar em um número maior,
e acarretar melasma ou hiperpigmentação, mancha na pele, que a gente vê mais pra frente também, né, na idade adulta. E uma coisa importante é que o estrogênio ele ajuda a gente a manter a quantidade de colágeno, elastina e manter tanto a espessura da pele quanto a firmeza da pele na pós-menopausa, tá? Para vocês entenderem só o que acontece, só passando rapidamente aqui com os hormônios de gestação, esse é um momento onde a gente passa por uma transformação muito grande em relação à pele, cabelo. O que acontece diferente da nosso ciclo normal, onde a gente sobe um hormônio, desce outro, enfim, na gestação a gente tem um aumento contínuo e um constante de estrogênio e progesterona. Se vocês olharem aqui a linha azul e a verde, vocês vão ver que a gente tem uma ascendência. Esses hormônios, eles permanecem assim. Isso pode estar relacionado ao aparecimento de melasma, hiperpigmentações que a gente vê nas dobras, na linha abdômen, mamilo e no corpo, né? A gente fica um pouco mais morena muitas vezes na gravidez. Em relação ao envelhecimento, que eu disse para vocês, né? A reserva ovariana, então o ovário ele começa a diminuir a função depois dos 35 anos, mais intensamente depois de 30 anos. Tem trabalhos falando que a gente começa a perder androgênio depois dos 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade. Então já começa, e por isso eu falei lá atrás, que a gente começa a crescer durante esse caminho, essa jornada toda, tá? O climatério, que é essa oscilação hormonal, ele começa em torno dos 47 e termina perto dos 55 anos. A menopausa, ela, em média, acontece aos 50 anos de idade, tá? O importante é que, assim, muitas a gente não vê nem ação hormonal. Se a gente olhar o gráfico que tem aqui de hormônios, a gente vai ver que a gente começa a aumentar perto dos 47, 48 anos, 2 hormônios são FSH e LH, que são aqueles hormônios hipófise, a tentativa de fazer o ovário voltar a funcionar, a ressuscitar o ovário, né? Mas ele não dá conta. Então, você vê que eles fazem uma curva ascendente, sobem muito, e a gente tem na linha azul aqui o estradiol caindo numa decrescente bem intensa, perto dos 51 anos de idade, que é a época da menopausa, tá bom? E aí a gente tem aquelas coisas todas que eu falei para vocês de envelhecimento de pele, a gente perde tônus e perde musculatura mesmo. E uma coisa só que eu vou chamar a atenção, que hoje eu não vou abordar, porque eu acho que é muita coisa para falar, mas é envelhecimento vaginal, né? A vagina, ela sofre tanto quanto todo revestimento da pele, né? A mucosa vaginal, ela fica mais fina, menos vascularizada, então ela fica mais ressecada, ela perde também colágeno, como a pele, e ela fica atrofiada. Muitas vezes a mulher pós-menopausa tem dor para ter relação, tem perda urinária, tudo isso por conta dessa parte de perda hormonal, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre tratamentos que o ginecologista tem à mão e que ele pode tanto ajudar quanto atrapalhar a mulher em algumas situações. Tá bom? Pílula anticoncepcional, que na idade adulta a mulher usa, da adolescência até o climatério, muitas vezes, o que eles fazem? Os anticoncepcionais, como eles têm estrogênio e progesterona, aqui eu trago algumas vias de administração, a pílula, que é via oral, o anel vaginal e o IVO. Não vou dar nome comercial aqui, mas só existem, é meio patenteado, a gente tem um só em cada aqui no Brasil. Mas, de qualquer forma, os dois hormônios juntos, estrogênio e progesterona, o que eles fazem? Eles bloqueiam a função do ovário. E o estrogênio, que vem, né, recebido aí de fora pela pílula, ele vai aumentar aquela proteína SHB, bloqueia o ovário, mas ele também diminui, além do bloqueio ovariano, já reduzir a produção de testosterona, ele bloqueia a testosterona que o ovário consegue produzir. Então, por isso que muitas mulheres, quando tomam pílula, falam: eu não posso tomar pílula, porque eu não tenho libido nenhuma quando eu tomo pílula. E é verdade, porque além de não ovular, a testosterona que a gente tem, que é responsável pela libido lá, tá?
Mas quando eu preciso, quando eu tenho um ovário policístico, ou quando eu tenho algumas situações de hiperoleosidade da pele, é o nosso recurso mais importante, tá? Então, ele melhora a acne, porém, ele também pode estimular o melasma. Outros tratamentos hormonais que a gente pode usar tanto do ponto de vista anticoncepcional quanto na reposição hormonal lá na frente, tá? Por exemplo, o DIU de progesterona, que é o DIU de levonorgestrel, o famoso Mirena, também só tem um no Brasil, então eu posso falar nomes. Agora, na verdade, está sendo lançado um novo que tem uma dosagem hormonal um pouquinho menor, que é o Cailina, mas ele pode ser usado tanto para anticoncepção quanto na terapia de reposição hormonal. Então, esses métodos que são compostos por progesterona, todos eles têm uma progesterona que tem, uma não, né? Algumas progesteronas aí com ação androgênica. Então, o que acontece? A dermatologista fica de cabelo em pé quando a gente fala que vai colocar um Mirena na paciente, ou que a gente fala que a gente vai usar um implante de progesterona, um implante de gestrinona, que hoje é muito famoso, as mulheres gostam muito pelo efeito androgênico que eles trazem, né? Só que com isso, a mulher pode ter aumento de oleosidade de pele, queda de cabelo, aumento de pelo. A gestrina, especial, quando ela é utilizada em dose mais alta, quando é utilizada para anticoncepcionar, ela pode dar rouquidão, ela pode dar, enfim, outros efeitos colaterais e muitas vezes eles não são reversíveis. Então, a gente tem que usar, são métodos muito bons para algumas coisas, mas eles têm que ser individualizados e numa dose correta para a gente não ter só efeito colateral e não ter o efeito positivo do medicamento, tá bom? Agora, sim, em relação à reposição hormonal, aqui eu tenho uma mulher muito bonita que está nessa fase, que acho que está envelhecendo super bem, né? A reposição hormonal, ela existe contraindicação, na verdade, para a reposição. São mulheres que têm um câncer, que têm alterações de coagulação, ou que não passam por algumas outras razões aí, que eu não vou citar todas, mas não possam usar a reposição hormonal, mas quando ela não tem contraindicação, ela vai ajudar bastante. Como é que a gente faz? A gente repõe o estrogênio, que eu falei para vocês que ajuda na manutenção do colágeno da pele, enfim, em outras situações também orgânicas em relação a risco cardiovascular, osteoporose, osteopenia, mas especificamente na pele e todo o tecido de sustentação. Em pacientes que tenham útero, eu preciso usar uma progesterona também, eu não posso usar só estrogênio, porque eu posso só com estrogênio e sem a progesterona aumentar risco de pólipo endometrial, de hiperplasia de endométrio, até de câncer de endométrio. Então, nestas pacientes eu preciso de progesterona. Tem uma linha de tratamento, tem estudiosos aí que falam sobre envelhecimento, que falam que mesmo pacientes sem útero podem usar progesterona. Eu quero chamar um pouco a atenção de vocês, porque a progesterona ela também é relacionada a alguns cânceres de mama e ela tem sim efeitos colaterais. Então, como qualquer reposição hormonal, a gente tem que fazer a menor dose possível para ter os efeitos positivos e evitar efeitos negativos. Então, eu sigo uma escola que faz tratamentos que são comprovadamente eficazes. Então, eu não aconselho pacientes que não tenham necessidade de progesterona porque não têm útero, usarem progesterona nessa reposição hormonal, tá bom? Testosterona que é individualizada, então se a paciente tiver queixa, ela vai usar. É muito difícil você pegar uma dosagem hormonal e falar você precisa de testosterona, porque não existe relação, não é direta da quantidade para necessidade e reposição da paciente, tá? E não existe nem trabalho que diga pra gente, a partir de tanto você tem que repor. O mais importante é a queixa da pessoa. Normal, baixo e que não tem queixa nenhuma. E não precisa da testosterona. E tem pessoas que têm um nível até mais alto, mas tem necessidade de testosterona, tá? E eu não falo só sobre libido, tá bom? Porque libido é um conjunto aí, não é só hormônio, tá?
existem várias vias de administração para reposição hormonal. A via oral é a que a gente menos usa hoje em dia, porque para a gente conseguir o efeito que a gente precisa na via oral, a gente precisa de uma dosagem hormonal maior. Então, as outras vias têm um pouco menos de efeito colateral, elas são não só a minha escolha, mas a escolha da grande maioria dos profissionais ginecologistas no mundo todo, não aqui. Então, a gente tem implante, tem gel, tem adesivo, e aqui o Mirena entra na função da progesterona, na oposição aí na ação estrogênica no endométrio. Vou chamar mais uma vez a atenção de vocês para conjunto. Então, dermatologista e ginecologista trabalhando juntos, o sucesso aí do tratamento é muito maior. Estilo de vida é tão importante quanto qualquer tratamento que a gente vai fazer. Alimentar bem, fazer atividade física, dormir bem, faz toda a diferença. Então, é importante que a gente tenha isso de hábito durante a vida da gente, não só depois que a gente envelhece. E que envelhecer todos vamos, né? Mas ficar velho é a opção de cada um, tá bom? Agora, eu vou passar a palavra para a Cris para ensinar um pouquinho a gente, dar umas dicas poderosas aí de envelhecer, tá bom? Faz bastante tempo que eu e a Renata intercambiamos pacientes. A gente sente também em nós a grande vantagem da gente trocar essas figurinhas para atender da melhor maneira possível, né? E nós escolhemos 4 grandes temas mais comuns das nossas pacientes em comum no consultório. O primeiro deles é a acne na mulher adulta. Então, quem não teve aqui uma reunião super importante e viu aquela espinha enorme, vermelha e inflada no meio do rosto naquele dia? E falou, vou marcar minha dermato ontem, porque essa época não é para ter acne mais. Mas, infelizmente, esta é uma época de ter acne. Porque nós, como mulheres, estamos sujeitas a tudo isso. E todos esses fatores, estresse, dieta, medicação, fluido, doenças endocrinológicas, levam ao aumento de sebo na pele, a maior produção de queratina, a inflamação e, consequentemente, a colonização de bactéria, que é a responsável pelas espinhas. Se a gente voltar um pouquinho, de maneira muito sucinta, no mecanismo que ocorre a acne, primeiro a gente tem uma glândula sebácea, né, a unidade pilosebácea, e o que acontece aqui? Eu primeiro altero o componente do sebo, ele fica mais espesso, ele fica muito mais saíno. Depois, esse sebo começa a ficar compactado. Por quê? Porque nessa região superior da pele, a minha queratina engrossa e fecha o poro. Então, eu tenho aqui o cravo preto e o cravo branco. Na dermatologia, nós chamamos de comedão aberto ou fechado. Com isso, a pele começa a inflamar, porque aquele sebo não é um constituinte daquela unidade, é para ser expelido e não para ser deixado dentro da pele. E, finalmente, eu tenho a colonização por bactéria, que é quando a gente vê o pus, a inflamação que destrói a parede dessa unidade pilosebácea. Como a Renata já falou super bem, nós mulheres vivemos nessa gorra de androgênio e estrogênio. E para a dermatologia, no caso, para a acne da mulher adulta, o grande vilão é o androgênio. Por quê? Porque ele tem uma afinidade grande, ele tem vários receptores na glândula sebácea. E esses receptores têm maior sensibilidade e estão em números aumentados na região. Além disso, a parte superficial da pele também tem uma produção local de androgênio. Então, isso explica a acne chega ao consultório e fala, doutora Cris, tem piora pré-menstrual. A paciente que está começando a ter uma perimenopausa também reclama. A acne da gestante e a acne das pacientes que estão usando hormônios à base de progesterona, principalmente pílulas que tenham progesterona ou implantes só com progesterona, porque por causa do efeito androgênico da progesterona.
Além de tudo, eu gostaria de lembrar para vocês que a glândula sebácea, ela é neuroendócrina, então piora no estresse. E quem aqui não está estressado na nossa atual situação? A dieta é um outro fator de piora da acne da mulher adulta. É fácil encontrar na internet as tabelas com valores de alimentos com alto índice glicêmico, que devem ser evitados. Infelizmente, são aqueles que a gente gosta, tá? E que a gente não gostaria de deixar se alimentar. Outra coisa, o consumo grande de laticínios, principalmente laticínios gordurosos, e o que hoje é tema de várias aulas em dermatologia, a acne por suplementação, principalmente por whey protein. Ainda não se sabe o mecanismo adequado, mas é grande a quantidade de pacientes que começam a repor, a fazer esse tipo de suplementação e começam a ter acne. Os principais medicamentos, corticoide oral, uso prolongado, os hormônios, que a Renata já falou, vitaminas do complexo B e medicamentos de uso psiquiátrico. O estresse, um dos principais causas, e nós já falamos, a grande demanda da nossa vida de mulher profissional, dona de casa, mãe de família e etc., nos divide, nos faz ficar praticamente ligado, altera o padrão de sono, piora muito a acne. E, finalmente, o tabagismo, tá? Porque a nicotina encontra receptores nas camadas superficiais da pele e levam ao engrossamento dessa pele. Então, não é ação na glândula sebácea, mas é ação nas células mais acima. Na parte lógica, o que eu recebo no consultório? A Renata diagnostica síndrome do ovário policístico, mas eu recebo no consultório essas pacientes. Então, geralmente com algum sinal de obesidade, quando você pede os hormônios, os exames séricos, elas têm geralmente colesterol aumentado, triglicérides, algumas hipertensas. O que chama bastante atenção essa acne em área de barba, essa pilificação e a acne na área da barba. Eu trato dessa maneira com retinoides tópicos, adapaleno, tretinoína, resorcina, antibióticos combinados com todos esses produtos acima, ácido azelaico, ácido salicílico e peróxido de benzoíla, avalio caso a caso, individualmente. O tratamento oral também pode ser feito com antibióticos, com bloqueadores receptores androgênicos, ou seja, eu bloqueio para que o hormônio não atue na minha glândula sebácea. As pílulas com o mesmo mecanismo e a isotretina oral, que comercialmente o nome mais conhecido é o Roacutan. No consultório, nós lançamos mão desde a simples limpeza de pele para os cravos até pilhamento e lasers específicos para isso. Mudando um pouquinho para o melasma, é importante a gente entender a relação da luz e das radiações ultravioleta, mas ultimamente também a ação da luz visível. Então, nós sabemos que o melasma é essa patologia que ocorre em máscara, principalmente na região centrofacial, levando a um aumento de pigmentação. E se a gente não trata e não toma medidas protetoras, sabemos que cada vez mais ele aprofunda e dificulta o tratamento. Lembrar que os principais fatores causais são as radiações ultravioleta A, B, C e a luz visível, e por isso que eu vou dar uma orientação de filtro solar, e os hormônios, principalmente o estrogênio. O tratamento do melasma é mandatório no tratamento a fotoproteção tópica ampla e diária. Quando eu falo filtro protetor para luz visível, são aqueles de alto espectro, mas também com cor. Geralmente os filtros contêm óxido de ferro que dão pigmento a ele e você adiciona uma fotoproteção.
O fotoprotetor oral não deve ser usado de maneira isolada, e sim concomitante ao fotoprotetor tópico, e o principal no mercado é o Polipodium leucotomus. Tem várias marcas, mas a substância que ao tomar você não fica tão vermelha ao se expor ao sol. Além disso, em casa, as pacientes podem usar vários clareadores, a hidroquinona é a mais conhecida, e os novos ativos que nós temos utilizado com boas perspectivas terapêuticas, principalmente o ácido tranexâmico, tanto oral quanto tópico, desde que a paciente tenha oportunidade para isso. As pacientes que tenham história de trombose na família ou que já tomem pílula anticoncepcional não devem fazer uso do ácido tranexâmico oral. No consultório, nós podemos fazer vários tratamentos, mas os principais, lasers que sejam específicos, lembrando que a luz piora o melasma, então tem que ser laser específico para isso, o microagulhamento ou mesmo alguns direcionados a isso. Outra queixa frequente do consultório é queda de cabelo. E levanta a mão aqui quem não está com queda de cabelo nesse atual momento. Quem não, porque eu acredito que quase todas estejamos, né? Então, lembrando um pouquinho do ciclo capilar, ele acontece em 3 fases, principalmente a fase anágena, onde 90% dos folículos se encontram, a fase catágena, que é extremamente temporária, e a fase telógena, que é a fase de queda do cabelo. Ou seja, cair cabelo é saudável também, por volta de 100 a 150 fios por dia, porque faz parte deste ciclo capilar normal. Agora, o que nós vemos no consultório principalmente é a alopecia androgenética, que é uma queda de cabelo hereditária, ou seja, existe um componente genético nisso, ou o pai ou a mãe tem pouco cabelo ou é calvo, e o que acontece é que aquele cabelo longo, pigmentado, grosso, bem denso, ele sofre a ação de hormônios masculinos, de hormônios androgênicos. Esses hormônios vão levando a miniaturização dos folículos e o afinamento do cabelo. Eu quero chamar a atenção que, neste caso, a paciente percebe paulatinamente a queda do cabelo. Não é aquela paciente que chega com um tufo de cabelo na mão. E o que acontece aqui? Geralmente, ela faz uma alopecia em clareira, bem no topo da cabeça. Você afina e as partes laterais ficam preservadas. O quadro clínico geralmente é esse. A paciente fala assim: eu estou vendo que essa risca está alargando, está aumentando. E ao exame clínico e fotográfico a gente consegue comprovar isso. Os principais tratamentos: minoxidil tópico, e agora se usa minoxidil oral também. A finasterida oral em mulheres que possam ser submetidas a esse tratamento, sejam pela fase fértil, sejam pela fase de menopausa, pelas não contraindicações em relação a câncer de mama. A espironolactona é um bloqueador de androgênica. E, finalmente, a microinfusão de medicamento na pele, no caso no couro cabeludo, que você injete 2 dos principais medicamentos e ativem esse bulbo capilar e não deixe esse cabelo afiar ao longo do tempo. A segunda causa de queda de cabelo é o flúvio telógeno. É aí que a paciente chega com um tufo de cabelo na mão. O que acontece? Essas 3 principais fases, e se vocês olharem aqui, fase anágena, onde o meu cabelo leva de 2 a 5 anos para crescer, a catágena, onde para de crescer, é muito tênue, e depois eu tenho a telógena, que vai durar aí mais ou menos 1 a 2 meses. O que acontece é que uma grande quantidade de fios passa da fase anágena para a fase telógena repentinamente. Então, aqui, ela percebe que caiu muito em pouco tempo e continua caindo. Diferente da
esse androgenética, aqui geralmente eu tenho algum fator associado. E os principais são as deficiências nutricionais, ferro, zinco e vitamina D, alterações da tireoide, no pós-parto imediato, após a interrupção de tratamentos hormonais, em estados de estresse e pós-estados febris, quando a gente tem um estado consumidor muito importante. E geralmente, quando é interrogatório para o paciente, ela fala assim, eu pergunto o que aconteceu há 4 a 6 meses antes. Ela vai falar que aconteceu alguma coisa. Doutora, eu parei pílula. Doutora, eu passei por um momento muito estressante na minha vida. Ou eu estou parto. E o importante é a gente lembrar que esse eflúvio vai durar, em média, 4 meses, independente do tratamento que eu faça. Então, qualquer tipo de tratamento oficial visa a tratar o cabelo que vai nascer, mas não o cabelo que já está em fase de queda, porque nós temos que lembrar que ele se desligou do bulbo e do vaso sanguíneo que nutre ele. Então, não adianta, porque a gente não consegue colocar esse cabelo no bulbo novamente. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecimento cutâneo, né? Que nada mais é do que essa alteração importante na arquitetura da pele. Se vocês olharem a imagem no desenho à esquerda, vocês conseguem ver como essa arquitetura é bonita, é preservada, e como no envelhecimento cutâneo a gente tem esse afinamento da pele, esse desarranjo das fibras colágenas, que em biópsias de pele a gente também consegue observar. Então, de novo, lembrar que o estrogênio é um grande... Eu sempre comparo uma bucha vegetal cheia de água e molhada e uma bucha vegetal seca. Eu falo que o estrogênio é essa água que dá esse turgor para essa esponja. E ele funciona geralmente assim, como um mecanismo de chave e fechadura. E lembrar que nós temos receptores para ele nas partes mais superiores da pele e na parte glandular do arcabouço cutâneo. E o que ele faz? Ele melhora a rigidez cutânea, ele hidrata a pele, ele melhora o fluxo sanguíneo, a produção de colágeno, elastina, sebo, e ele diminui por tudo isso a formação de rugas. Lembrando que 30% do colágeno que a gente tem na derme, que dá esse suporte para a pele, é perdido nos 5 primeiros anos da menopausa. A partir de então, 2% em média de perda a cada ano subsequente. Então, a importância da gente encaminhar a paciente para qualquer ginecologista, para que ela possa abordar essa necessidade de terapia de reposição hormonal da paciente precocemente, né? Não deixar isso aqui acontecer, porque por melhores que sejam as técnicas dermatológicas, não faz jus a essa reposição hormonal equilibrada. E lembrar, então, que isso não vai ocorrer subitamente, né? E muitas vezes a paciente chega no consultório e começa a falar, minha pele está ressecando, meu cabelo está afinando. Faz correlação que ela pode estar numa pré-menopausa. Então, cabe a nós, dermatologistas, perceber esses sintomas e encaminhar a paciente para ginecologia, para que ela já veja a necessidade de uma reposição. Lembrando também que nós mulheres tivemos a nossa expectativa de vida aumentada em 30 anos no último século, né? E tudo isso vai mexer com esse início tardio ou precoce da menopausa. Então, como a gente tem que ficar atenta aos sintomas e aos sinais do nosso corpo. Então, basicamente, a gente recebe uma paciente com uma pele bem seca, bem desvitada, que refere que essa secura é corporal também. A gente recebe pacientes com unha, eu chamo de unha de 1000 folhas, quebradiças, lascando, com uma dificuldade de cicatrização de mucosas, então a boca muito seca, os lábios muito secos,
e com hiperidrose, que é diferente de você ter o fogacho quando você dorme. O paciente começa a suar muito mais também. Além disso, a queda de cabelo. Cada uma manifesta um tipo de queda de cabelo. Então, vão ter aquelas que vão ter um eflúvio telógeno mais acentuado, mas a grande maioria, pela ação androgênica, vê um perfil de alopecia androgenética. E a terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que eu não faço, eu sempre encaminho, e principalmente a Renata, que tem bastante experiência nessa área, ela vai pesar. Então, assim, isso é muito importante, esse interplay, porque eu sei o quanto ela, fazendo tudo isso, o meu tratamento também é muito mais, tem muito mais sucesso, porque ela me dá o arcabouço, essa pele vai cicatar melhor, essa pele que vai responder melhor a todos os meus tratamentos para que eu possa fazê-los com propriedade. Então, assim, de maneira geral e de uma maneira simplificada, porque todo mundo vai poder fazer isso em casa, é importante já perceber e começar a hidratar a pele nos primeiros sinais de ressecamento, então com cremes contendo ureia, ácido hialurônico, óleos essenciais. A prímula em cápsula é um excelente hidratante, eu falo que é sempre o hidratante de dentro para fora, porque os óleos que ela contém são semelhantes àqueles que estão atuando na barreira cutânea. As unhas quebradiças podem ser tratadas com esses mesmos hidratantes com oclusão. Quem está com a unha muito quebradiça, coloca o hidratante, põe uma Mastipac à noite nas unhas e dorme com isso, evita tirar a cutícula, e alguma reposição de biotina pode ser importante. A hiperidrose hoje em dia é tratada com uma medicação oral chamada oxibutinina, e a queda de cabelo eu já abordei nos slides anteriores, tanto a alopecia androgenética quanto o eflúvio. E aqui no consultório, o que a gente vai focar? A gente vai focar em qualidade de pele para essa paciente que está envelhecendo, principalmente através de condutas em casa, de retinóides, antioxidantes tópicos e fotoproteção. Então, isso é o pilar do tratamento, é a base de qualquer tratamento dermatológico de envelhecimento cutâneo. Agora, peelings, lasers, injetáveis, a seguir. Este é o grande pilar. E para o tratamento da flacidez, hoje em dia, a gente pode fazer preenchimentos com ácido hialurônico ou usar bioestimuladores de colágeno. Ambas são substâncias que não são permanentes. E, ultimamente, o uso do ultrassom microfocado em pacientes que tenham indicação adequada. Era isso. Tinha para falar. Eu quero agradecer a Renata pela oportunidade, a vocês que me ouviram, e eu estou à disposição. Pronto. Eu que agradeço, Cris. A super aula, super didática, como sempre, excelente, né? A gente vai abrir para as perguntas, mas eu acho que eu posso fazer algumas rapidinho, assim, só para tirar umas dúvidas pequenas. Depois, vocês, meninas, se quiserem perguntar alguma coisa, tá bom? Eu queria que você me dissesse exatamente aquilo que você acha, como você sente que a paciente chega para você na fase de climatério, e aqui só uma observação, para a gente ter o efeito positivo da reposição hormonal com menos efeito colateral, a gente tem que começar a reposição hormonal no início do climatério. Porque se a gente deixa para começar depois de uns anos aí da menopausa, a gente começa a aumentar risco cardiovascular. Então, se eu perder essa janela, eu não posso começar mais, né? O que você sente da paciente quando ela é uma paciente climatérica, que fez reposição hormonal, e qual é a diferença daquela que não fez reposição hormonal? E mais do que isso, qual a diferença quando ela chega de quando ela sai do teu tratamento? Então, Renata, é bem isso. É aquela esponja cheia d'água. Assim, realmente é como se você deixasse essa pele perfeita para mim. Como se você me deixasse com uma pele jovem
Então, tudo tem um efeito muito melhor. Então, quando a gente injeta, a paciente cicatriza muito rápido, ela responde ao bioestimulador de colágeno de maneira muito mais eficiente, até porque ela tem um colágeno muito mais preservado. Então, eu parto de um arcabouço, de uma pele com qualidade muito melhor. E realmente isso que você está falando, eu vejo claramente aqui no consultório, porque tem aqui que fizeram e pararam. Ah, parou, mas parou por quê? Ah, parei porque eu quis parar. Não, não para, né? Assim, se você pode continuar essa reposição, você continue, porque você vai ter muito mais qualidade de pele, para que os tratamentos dermatológicos, com muito menos, você tenha um efeito melhor. Então, eu sou extremamente favorável e tenho pedido para as pacientes por volta de 40, 38 anos que já começam a aparecer essas queixas de muita secura, o cabelo começa a ficar muito quebradiço. Já são sinais que me levam a acreditar que já está tendo uma ação diferente desses hormônios na pele. Posso dizer que você faria a reposição, Cris, se precisasse? Eu vou fazer, não é que eu vou fazer, por sinal eu já estou marcada. Tá bom. Outra coisa que eu ia te perguntar é assim, a gente vê muitos tratamentos, e você falou de alguns aí, né? Bioestimulador de ultrassom microfocado, bioestimulador não, mas ultrassom microfocado existe uma indicação também para a parte vaginal que a gente usa. O que você acha que dá para a gente escolher um tratamento, depende da característica da pele, do envelhecimento da paciente, ou eu tenho obrigatoriamente que usar todas as ações de cada um deles e fazer um conjunto, que esse combo funciona melhor do que se eu fizer um tipo de tratamento só para envelhecimento? O que você acha? Então, novamente, a paciente que vai fazer bioestimulador de colágeno, aquela que você trata conjuntamente comigo, eu sei que eu vou fazer menor número de sessões, sei que o ultrassom microfocado eu não vou precisar de tantas sessões também, ou algum tipo de laser. Então, para cada paciente e para cada idade, perfil de rosto, nós vamos indicar um tipo de produto ou uma associação de técnicas. Cada vez mais, por contar com essa perda colagênica, nós usamos mais bioestimulador de colágeno em pacientes mais jovens, como se eu estivesse fazendo uma prevenção mesmo dessa perda que nós vamos ter. Independente de tomar ou não, a gente vai ter porque está envelhecendo. Mas cada vez mais a gente usa bioestimulador por conta disso, porque também é uma substância que não é permanente. Tinha feito umas anotações, ver se eu tenho mais alguma coisa. Você falou do eflúvio, né, de cabelo aí no pós-parto, que é o que eu presencio muito mais aqui. A gente acaba dando probiótico. É uma outra coisa que eu quero te perguntar para ver se você vê alguma indicação para a pele do probiótico, que hoje eu tenho usado muito mais na minha prática clínica aqui. Mas existe alguma coisa durante a gestação que você acha que eu posso fazer para melhorar essa queda no pós? A gente suplementa as vitaminas, a anemia que a gestante faz, e eu sempre falo, vai cair, não tem jeito, mas vai voltar a aparecer o cabelo aí, né? Mas tem alguma coisa, alguma dica que você dê pra gente? Não, assim, eu acho que a principal dica é o acolhimento que a gente já dá no dia a dia. Talvez essa seja a dica mais importante. E ensinar, porque quando a gente explica para a paciente, olha, isso aqui é cabelo que já se destacou, e não adianta, porque ele não está caindo hoje, amanhã, mais, não, ele já caiu, ele caiu ali atrás, há cerca de 3, 4 meses, quando você teve o bebê e vai começar a amamentar, e a sua prolactina sobe, né, por essa troca hormonal. Então, assim, fique calma, a gente pode suplementar com esses nutracêuticos, mas a gente suplementando o cabelo novo. É importante entender isso, a gente não está suplementando para cair, ele vai cair por esse shift hormonal, né?
Eu acho que essa é a principal, acolhimento e estar, porque as pessoas ficam muito, e hoje em dia, até por conta de toda essa mudança na nossa rotina, exatamente isso que está acontecendo, né? Muito obrigada. Mais uma vez eu queria te agradecer. Eu quero perguntar para você, Vamos tá? embora. Eu quero perguntar para você. O que você vê quando eu mando para você uma paciente com pilificação, aquela paciente que já tem mais pelinho, né? Hoje em dia, e uma adolescente que está começando até um certo tipo de bullying por conta disso. Você acha que pílulas seriam uma boa opção, mesmo para uma paciente que às vezes não tem vida sexual ativa, mas já está se queixando disso? Eu acho, Cris, a pílula é um recurso que a gente tem. É claro que a gente vai ter que conversar com o paciente, ver em que momento desse amadurecimento de eixo a gente está. A intervenção muito precoce, eu posso atrapalhar nesse amadurecimento, mas a gente tem que sempre pesar risco-benefício. Essa paciente, quando ela vem de você ainda tem que é porque eu realmente tenho que intervir de alguma forma, até porque o estigma da acne e do que ela está vivendo talvez influencie mais para frente. Então, em alguns momentos eu uso sim. Agora, uma coisa que eu tenho pensado bastante, tenho lido também em relação a isso, primeiro, a adolescente vai ter acne, vai ter uma irregularidade menstrual, né? Faz parte do amadurecimento dela. Então, eu vou tratar ela precisar disso, porque ela vai passar por aquela fase, e eu recebo muita adolescente falar, mulher adulta, vai falar, não, eu tenho ovário policístico, e todo mundo chama tudo de ovário policístico. E não necessariamente ela tem, ela só está amadurecendo aquele eixo, aí entraram com pílula anticoncepcional, tomou a vida inteira dela achando que tinha ovário policístico. Então, isso é uma coisa que, assim, hoje em dia eu penso muito mais em relação a isso e tenho muito cuidado na hora de entrar com uma pílula anticoncepcional. Não é a minha primeira escolha, sem dúvida nenhuma, tá? Tem momentos que a gente precisa entrar. E uma coisa só que eu queria chamar a atenção, tem alguns trabalhos saindo aí, que a gente vai ver lá na frente, essas mulheres que tomaram pílula a vida inteira, além da endometriose, que pode estar sendo mascarada no meio do caminho, a gente está correndo um risco maior de osteopenia e osteoporose. Então, eu uso sim. Eu acho que é um recurso que a gente tem muito importante, talvez o melhor para um ovário polístico. Agora, o que tem que se fazer a diferença, o diagnóstico diferencial é de se é mesmo um ovário policístico ou se não, né? O ovário policístico a gente tem que tratar por mais tempo, inclusive, essa mulher vai ter que se adaptar a isso, e aí, na balancinha risco-benefício, a pílula é um aliado forte da gente, né? Mas existe muita confusão em ovário policístico e simplesmente puberdade normal, onde o GH está alto, e isso faz com que a paciente tenha uma resistência insulínica temporária ali, que tenha todas essas consequências. Então, não é a minha primeira escolha, não. A diagnóstico é que tem feito direitinho. Ótimo. Obrigada, Rê. Obrigada, eu. De novo, muito obrigada pela tua presença, ajudou e muito a gente aqui, eu tenho certeza que deve estar todo mundo aí muito feliz de falar. Em breve em breve estaremos aí. Agora a gente vai abrir para as perguntas, então se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, meninas, para mim, para a Cris, fiquem à vontade de perguntar, essa é a hora, né, Cris? Pergunte agora ou se cale para sempre. Aí, esse é o momento. Alguém? Oi, eu queria falar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigada. Você, Cris, adorei, foi super interessante. Eu queria ter anotado quando a Cris falou, mas eu acabei não anotando, que acho que ela comentou de uma cápsula hidratante. Óleo de prímula. Óleo de prímula em cápsulas. Você compra em lojas de produtos naturais. E uma cápsula por dia? 2 a 3.
nas suas refeições. Antes das refeições? Durante as refeições. Tá bom. Tá. Nada, Cris. Eu brinco que isso é hidratante, com todo respeito, tá? Hidratante de preguiçoso. Eu também faço uso. Então, eu me coloco no time, né? Mas não substitui o creme hidratante. Não substitui, mas você percebe a longo prazo, você ganha uma qualidade de pele e cabelo também. Fica menos quebradiço, menos elétrico. É bem interessante. E ajuda na TPM, tá, Dé? Também é boa da TPM. Já passei dessa. E aonde que a gente encontra? E lojas de produtos naturais, na farmácia também tem. Mundo Verde tem também, Veleda. Ah, legal. Tá sem som, você, Ju? Libera o... E a Conceição. Libera uma pra gente de cada vez. Pode falar, Ju? Adri. Eu? Tá liberada pra mim? Tá. Ai, obrigada, Rê, obrigada, doutora Cris. Eu tô me sentindo um case prático na mão de vocês. Literalmente. Então, eu já vou fazer, não é como provando que, ó, quase virando um unicórnio. Essa região do mento aqui, não sei se a luz ajuda. Vou ter uma melhor luz aqui, ó. Muita acne nessa região, bastante pilificação nessa região da barba, né? Então, assim, pode marcar consulta para amanhã? Pode. Primeiro. Vai deixar Pronta. agora na quarentena. Você fica por aí, a gente vai trocando figurinha daqui a pouco. Mesmo porque não tem nem volta, tudo lacrado, não tem jeito de chegar até aí. Agora é consulta. Então, assim, tudo que vocês explicaram, eu tô praticamente não, eu tô teoricamente vivendo na pele. Tá acontecendo exatamente tudo que vocês duas disseram comigo. Então, assim, hoje eu tenho 38 anos, os hormônios estão completamente oscilados, malucos, curva, fora de nível, 2 crianças pequenas em casa, né? Então, já tá alterado. E eu fico um pouco mais nervosa com toda essa alteração de pele. Você, Jesus, o que que tá acontecendo? O que que eu faço? Não era assim. Né? Então, acho que eu preciso de uma consulta para amanhã. Exterioriza muita coisa e absorve muita coisa. Né? Demais. É reflexo de um conjunto. Mas eu tô vivendo na prática o que vocês explicaram toda a teoria. Isso aí. É isso. Aceita. Obrigada, Adri. Era o áudio da Conceição? Pode falar. Não, tá sem som ainda, Ju. Pronto? Para falar? Pronto, pode falar. Tá. Obrigada, Rê. Obrigada, doutora, também. Foi excelente, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente aprende. E aí, um monte de pergunta para fazer. Mas, eu queria perguntar de novo sobre o de Prímula. Ele não é só pré-menopausa ou no climatério, é durante todo o tempo, na menopausa também, que é meu caso, e assim, pode estar normal, sem problema nenhum. Pode. Inclusive, eu que trato muita criança top, a partir do que a criança consegue tomar a cápsula, porque são cápsulas grandes, aqui no Brasil não tem pequenininha. Eu medico essas crianças já com óleo de prímula, então não tem problema nenhum. Pode já começar a tomar, de 2 a 3 por dia. Entendi. Eu queria só saber a relação da reposição hormonal, estrogênio, eu confundo um pouco as coisas. Eu já estou paciente da Renata, já faço tratamento com ela, mas ainda confundo as coisas, né? Estradiol e estrogênio é a mesma coisa ou não?
Desculpa, eu perdi um pouco aqui, gente. Acho que meu Wi-Fi falhou. Você pode voltar? Estradiol e estrogênio é a mesma coisa? Oi? Travou, né? Tá falhando, é. Só um minutinho. Renata tá ali travada. Ela congelou. Congelou. O frio. Gente, acho que foi problema com a minha internet. Ouvi ser estradiol e estrogênio é a mesma coisa? É isso? Tua pergunta? Isso. Um pedaço da tua fala. Estradiol, estrona, enfim, são estrogênios, é a mesma coisa. É um dos estrogênios, o estradiol. É isso mesmo. É o que a gente costuma repor na reposição hormonal. Isso tem na pílula anticoncepcional, é isso? Isso tem, mas o que Congelou mesmo, hein? Congelou. eu acho que a minha, né, começando a, como dizem minhas filhas, tá começando a dar ruim. O estrogênio que está na pílula anticoncepcional é um estrogênio sintético. O estrogênio da reposição hormonal é um estrogênio real. Então, ele tem menos efeito colateral, inclusive em coagulação, do que a pílula anticoncepcional combinada. Assim. Tá? Certo. Obrigada. Muito obrigada pela reunião. Obrigada a você pela presença. Vocês. O Rê, a gente pode deixar também para elas nossos e-mails, se você quiser tirar alguma dúvida, deixo com você, tá? Tá bom. Obrigada. Faz. Tem mais alguém? Tem algumas mensagens aqui, Ju, você viu? Se tem alguma pergunta no chat? Não. Só o pessoal dando os parabéns pela palestra, que foi uma máximo, gente. Foi muito legal. Excelente. Muito bom. Muito bom. Mais alguma coisa? Consulta, gente. Acho que mais ninguém, né? Eu vou abrir o áudio para todo mundo para a gente encerrar, pode ser? Eu acho que tá dando uma congelada, né, Rê? Congelou. Obrigada, Ju, pelo convite. Obrigada, Rê. Obrigada a vocês. Obrigada à família da gente que também está aqui nos assistindo, né? Isso é super importante, dando uma força, acima de tudo. É isso aí. Vou encerrar então, tá, gente? Foi muito legal. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns, muito obrigada, doutoras. Obrigada. Valeu mesmo. Foi ótimo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Rê. Tchau, boa noite. Parabéns, doutora. Obrigada, doutoras. Tchau.